Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Toledo, mais um monocast aqui do Off Topic. Vou trazer um jogo aqui que eu quero aproveitar, que está bem fresco ainda na minha cabeça. Falando aqui do Imperial Struggle, da GMT. Conversei com o Lucas, a gente concordou que não é um jogo que daria para entrar muito no escopo do programa ainda, porque é um jogo recente, né, relativamente, de 2020. É um jogo que está no top 500 já do BGG, acho que é 511. Né? Não é já um jogo tão desconhecido, né? Apesar de ter pouquíssimo conteúdo sobre ele aqui no Brasil. Mas acho que o principal que torna ele não tão desconhecido é justamente porque ele é considerado, né, o sucessor espiritual, né, seja lá o que isso significa, eu nunca entendo muito bem essa expressão, do Twilight Struggle. Para quem é mais antigo no hobby, lembra, já chegou a ser no top 1 do BGG, né? Outros tempos. Tem algumas questões que vão se assemelhar ao Twilight Struggle, mas não em termos de mecânica, nada. Eu diria que é mais em termos de dinâmica, tá, de jogo. Então ele continua naquela pegada, para quem jogou o Twilight Struggle, né, de você ser um jogo 1 contra 1. Eu tenho uma predileção por esses jogos cada vez mais. Eu adoro jogos nesse formato de 1 contra 1. Acho que abre muito espaço de design interessante. As possibilidades, né, de quando você tem ali um confronto tão direto assim. E nesse estilão, né, cabo de guerra, né, ou seja, bem soma zero, assim, né. Tudo que você fez, você tá arrancando do outro, e vice-versa. E isso gera uma tensão gigantesca, né, uma interação que explode ali, né, porque não tem isso, tô aqui só fazendo o meu. Não, você fez algo, você automaticamente tá puxando mais pro teu lado, né, e tirando do outro. É um jogo sobre isso, assim, né, horas a fio, nessa tensão gigantesca. Então o jogo, né, ao invés de ser sobre a Guerra Fria, como o Twilight Struggle, aqui a gente está falando de um pouco antes, né, uma disputa entre o Império Britânico e a França. Né, na época eles estavam disputando tudo aí ao redor do mundo. Então isso é refletido ali no mapa, né, o mapa que aliás é um dos mais, né, um tabuleiro que eu mais gosto, assim, acho bonito, acho o design gráfico muito inteligente. Em vez de retratar um mapa mundi, como a gente conhece, né, ele só dá meio que 4 regiões, assim, onde a gente foca no jogo, né, que seria a Europa, a América do Norte, o Caribe e a Índia. E nesses espaços, né, vai ter algo que vai lembrar bem o Twilight Struggle, né, você vai ter ali espaços para botar seus marcadores, né, um marcador frente e verso, assim, né, que você só vira, que é um lado Inglaterra, um lado França, e aquilo é o que vai determinar, né, quem está controlando aquele ponto específico. E o que muda é que começa, eu diria assim, ele é um pouco mais complexo, né, que seu irmão mais novo, no sentido de que você tem agora uma diferenciação desses espaços, né? Então você tem espaço militar, né, tanto como fortes, né, regiões assim de apoio militar, regiões navais, você tem regiões que envolvem mais uma disputa comercial, seria um aspecto importantíssimo do jogo. O jogo tem 6 commodities, 2 em cada região dessa, né? Tirando a Europa. América do Norte, você vai ter couro, né? Fur. Agora não sei a tradução correta, que seria. E pesca. No Caribe vai ter tabaco e açúcar. E na Índia vai ter especiarias e tecidos. Então isso já é um foco de disputa, né? Então, basicamente, em alguns locais do mapa, nessas regiões, são, né, produtoras, né, ou entrepostos dessa commodity. Então, quem está dominando mais desse símbolo, né, ou seja, regiões com esse símbolo de commodity, está vencendo a disputa comercial ali. A gente também tem espaços políticos, que são bem importantes, né, na Europa, por exemplo, é só espaço político praticamente. E nos outros locais existem também, né, eles podem influenciar, já vou falar um pouco sobre isso. E por último, territórios, né, então territórios extra. São 2 potências aí que praticaram colonialismo, então territórios nesses locais, né, fora da Europa. Tudo isso, né, todos esses espaços no final estão somando para ver quem está dominando cada região. São 6 turnos de paz intercalados com 4 turnos de guerra. Como que isso funciona? Então a maior parte do jogo está nos turnos de paz, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre o turno de guerra. Mas nesses turnos de paz temos ações alternadas entre os jogadores, e isso é feito através de um estilo de seleção de ações, que são alguns tiles, que eles vão ter ali alguns pontos de ação. Então tem 3 pontos diferentes, então tem ponto de militar, ponto de comércio, econômico, eu acho o nome,
e ponto político. Então você usa eles para colocar a tua bandeira, tirar a bandeira de um adversário, né? Os locais têm custos definidos, tá? Assim como era no Twilight Struggle. Existem algumas regras, né? Não vou entrar aqui no ponto, algumas exceções, quando que pode, quando que não pode tirar. Não vou entrar em detalhes mecânicos, né? Que não é o nosso foco aqui no programa. Mas, basicamente, você escolhe tile, então esse tile geralmente vai ter ali 2 tipos de pontos para você gastar. Vai ter 4 pontos militares e 2 pontos de comércio para você gastar. E aí você vai lá, gasta ao redor do mapa, e vão ser 4 tiles desse por rodada de paz. Então, novamente, é um jogo apertado, né? Porque você não faz tudo. E aí que vem a tensão, que é que vem a sensação que incrível nesse jogo, porque se escolhe um tilezinho desse, né? Você vai mexer o que? Eu vou tentar controlar o comércio de açúcar, né, que nessa rodada tá valendo, né? Toda rodada sorteia 3 tipos de commodities e eles que vão ser disputados. Então, vão investir lá. Só que qualquer movimento do adversário, você tá perdendo algo, né? Perdendo uma disputa numa região. Essas 4 grandes macro-regiões, toda rodada pontua. Toda rodada não, todo turno, né, de paz. Eles vão estar pontuando, assim, para quem tem a maioria ali. Simplesmente contra quem tem mais bandeirinha. E ali vai somar tudo, né? Militar, vai somar comércio, né? Então é uma presença mesmo ali somando tudo. E sempre vai ter algum tipo de pontuação que é aleatória. Então isso já é algo que para mim muda completamente do Twilight Struggle. Porque o Twilight Struggle, grande sacada para mim, é você não saber onde vai pontuar direito, né? Porque quem tá com a carta lá de pontuação... Tem muito blefe ali, né? Então eu acho sensacional esse aspecto do Twilight Struggle. Ele não existe aqui. Aqui tá tudo aberto. Pode variar, né? Como eu falei, nessa rodada Caribe pode estar valendo mais, né? E Europa menos. Mas não importa. Você tá ali aberto e você vai ter que se preparar para isso, agir de acordo. Não tem essa tensão de saber aonde vai pontuar. Tá tudo às claras. Você sabe quais as commodities vão pontuar, quais são as guerras, né? Então isso também já tá tudo aberto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, você tem que nesse 4 tiles que você vai escolher, né? E além disso, eles podem ter, além dos pontos, eles podem te permitir jogar um evento da sua mão. Eu já falo um pouco sobre isso. Ao custo de ter um pouquinho menos de pontos. E também pode ter, além disso, um tipo de ação ali que te ajuda nas guerras, tá? Então, é assim, você tem tudo aquilo na tua frente, você tem que cuidar do aspecto, todos esses aspectos. Inclusive, né, no turno de paz é onde você se prepara para a guerra. O turno de guerra, quando chegar, ele é só uma resolução. Aproveitar para falar dele, né? Esse turno de guerra vai estar lá bem na tua frente, você sabe o que vai acontecer. Então, a primeira guerra é a Guerra da Sucessão Espanhola. Tá, o que tem a ver a Espanha? Tem tudo a ver. Quem gosta de história sabe que tava todo mundo se enfiando em tudo e que a guerra não é só num local. Ela tem vários teatros, né? E isso é bem representado ali, né? Então, a Guerra da Sucessão Espanhola vão ter 4 teatros diferentes, né? Na própria Espanha, mas também tem coisa acontecendo ali na Escócia. E cada um desses vai ser disputado por uma simples disputa de força, tá? Vamos ver quem fez mais. Se sorteiam os tiles, né? Cada um tem um conjunto de tiles igual. E a partir dali, desse número base, vai ter uma série de regiões que contribuem para aquele força daquele teatro. Então, vamos supor, você está ali na Espanha, e se você na guerra lá da Espanha, e você tem um espaço lá, né? Um desses vários espaços, né? Um espaço político que é uma aliança com a Espanha. Então, se a França tem, ele automaticamente já ganha mais um pontinho naquela disputa. E isso pode estar distribuído pelo mapa todo. Às vezes são regiões navais, às vezes são questões dos ministros, né, que eu nem falei aqui ainda. E isso soma, né? Os tiles ficam escondidos, né, esses tiles que têm uma força base. Existe ainda a possibilidade de botar mais tiles gastando pontos militares. Mas o que está contribuindo, né, extra para aquele teatro específico está aberto, porque são quem está controlando determinados pontos do mapa. E aí vira, né, e compara num turno de guerra e vê. Dependendo da diferença entre um e outro, se ganha pontos, um tipo lá de threat points também, que são para ganhar como se fosse bônus, ações extras. Ou até coisas bem mais drásticas, né, como conquista de territórios que não podem ser tirados no turno de paz. Ou então, por exemplo, a guerra mais que muda o jogo, que é a última, que é a guerra da independência americana. Se a França consegue ganhar ali, o que significa que os Estados Unidos ficam independentes, a Inglaterra perde tudo lá na América do Norte e substitui por bandeirinhas dos Estados Unidos e já era. Tem algumas guerras assim que têm consequências drásticas.
E só que qual é o problema? Você também tem que se preparar, né, para elas durante o turno de paz. Então, olha só, durante o turno de paz você tem que cuidar maioria em cada região para pontuar. Você tem que cuidar das commodities. Você tem que preparar dos pedaços ali que vão contribuir para a guerra. Você tem que pensar no longo prazo, né? Porque não tem nenhum tipo de mudança, a não ser por causa da guerra. Então, se alguém está ganhando no Caribe, próxima rodada está ganhando no Caribe ainda. Nada muda. É assim, tensão muito difícil, porque você tem ali que escolher um tilezinho, né? Sorteio um 9. Você vai ter que escolher um desses tiles e tirar leite de pedra. E sabendo que seu oponente está na mesma. Porque você mexeu em uma coisa e, putz, agora eu vou ter que mexer ali também, que senão eu vou ficar para trás. É sensacional, assim. É um jogo de queimar a mufa, mas não de conta, de desespero mesmo, assim, não sei qual que é outra sensação. Parece que tá tudo acabando, assim, né? E é bem complicado de você avaliar, né? É um jogo extremamente complexo, porque principalmente por causa não só do sistema, né? Você tem que tentar ler muito o que seu adversário está fazendo. Tem ainda um último aspecto que eu não falei que, né? Então são as cartas, né? Que eram o grande charme ali, né? Da jogabilidade do Twilight Struggle, né? Que é algo que eu acho muito interessante, né? Você compra aquelas cartas e compra a carta inclusive do oponente, então você tem que tentar se livrar daquela evento que vai favorecer o oponente. Que é algo que eu até comentei no episódio do Labyrinth, que é muito mais parecido com a Twilight Struggle do que o próprio Imperial Struggle, porque não tem isso, né? Como eu falei, a jogabilidade pura, assim, mecânica, está nessa seleção de tiles que tem pontos de ação. Quando você pega as cartas, né, que você tem alguns eventos, eles são super fortes, mas eles estão condicionados aos tiles, né? Então você vai ter que sacrificar pontos de ação, né? Porque os tiles que permitem jogar evento têm menos pontos, e jogar até o evento. Então, os eventos são fortes, né? Podem causar coisas bem interessantes. Geralmente ele tem uma versão para os ingleses, uma versão para a França, né? Que é bem comum. E todos eles têm um jeito de ser com bônus, quer dizer isso, fazer mais algo além. Isso geralmente envolve você ter certas palavras-chave, né? Ou pré-requisitos. Essas palavras-chave vão vir basicamente dos seus ministros. Cada 2 rodadas de paz, né? Marcam uma era. E em cada era você vai poder, né, escolher uma vez só os ministros para aquela era. Então vai ter várias figuras históricas. Pode ser só o Banco da Inglaterra. Entidades assim, que não são ministros exatamente, são pessoas que estão importantes ali no governo, né, na gestão daquele império. E eles dão habilidades, né, habilidades únicas para aquela fase e proporcionam palavras-chave. Então você tem que casar, né, de onde que os jogadores vão tirar, né, ali a vantagem um para o outro. É de selecionar os ministros com seus eventos, com a situação do board, com as pontuações, casar isso da melhor forma possível para extrair vantagem, acertar o timing das coisas, né? Porque alguns espaços é quem pegar primeiro, depois é muito difícil tomar do outro, tem coisas do tipo. Então, o jogo é só decisão complicada e muita coisa relacionada, né? Para mim, né, um dos jogos que tem um espaço de decisão assim, mais amplo, né? Tem muita coisa para pensar, mas no final você tá lá só escolhendo um tilezinho com pontos, ou com evento, ou não tem, e assim por diante, né? Então, sensacional. Para mim, né, ele já sempre foi um queridinho, desde que foi anunciado eu fiquei muito afim, peguei no P500 lá da GMT. Eu acho que quando eu fiz o último ranking ele tava ali no top 10, eu acho que agora eu pude jogar algumas vezes solo, né? Não, tem um modo solo no BGG, tá? Que não é muito simples. Eu joguei two-handed, né, que o pessoal fala, eu controlando os dois lados, porque ainda mais do jeito que eu jogo aqui, que eu jogo bem picado, né, deixo montando na mesa, venho, jogo um turno, então, cara, nem lembro o que eu joguei pela Inglaterra, depois quando volto pra França, etc. Funciona super bem. Pra mim, né, eu tô acostumado, né, por causa de Wargame, que é bem comum fazer isso. Mas tem um modo solo lá no BGG, mas ele brilha mesmo, né, eu acho bem legal pra matar a vontade, aprender o sistema cada vez mais, familiarizando. Mas ele brilha em 2, né? E principalmente se tiver alguém que tá no teu nível de experiência ou próximo disso, como no Twilight Struggle. Então, jogar em 2 é maravilhoso, né? Então, eu acho que hoje em dia já estaria, assim, facilmente um top 5 pra mim. Eu ainda tenho ainda gosto muito, assim, quando penso no meu o jogo 1 contra 1 é o Guerra do Anel. Mas, olha, é difícil, em Guerra do Anel é mais uma coisa nostálgica, Senhor dos Anéis, tem toda a disputa, coisa épica. Mas assim, como jogo mesmo, pensando em mecânica, dinâmica, olha, talvez seja o 1 contra 1 mais interessante que eu encontrei até hoje. Fica aí, né,
um relato aí dessa minha experiência com o jogo. Acho que recomendo aí pra quem quer, tem com quem jogar, né? Não pegaria só pra jogar solo, não. Acho que daí não compensa. Se você tem alguém pra jogar, né? Joga solo. Cara, eu acho que é uma bela compra. É um jogo também de novo, diferente. Não tem... Ah, não, já tem Twilight Struggle. Não, cara. Eu falaria isso do Labyrinth, talvez. Do Imperial Struggle, não. Vale a pena, muito diferente. Assim, talvez assim, é o melhor jeito de colocar tensão de 2 jogadores numa mesa. Sensacional, tá? Então, recomendo. Deixar aqui por último, avisando que começamos, né, com o nosso programa ali de apoio no Catarse. Então, se você está a fim de contribuir, ganhar ali o acesso ao nosso grupo, já tem umas pessoas, tá ficando legal já, né? Então, se você está a fim de contribuir com a gente, entra ali no Catarse, vai estar aí no link. E em breve já temos mais um episódio numerado normal. E voltamos aí quando der na telha aí mais um joguinho desses para falar no Off Topics. Um abração, valeu!